Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado federal Patrus Ananias, do PT. Olá, deputado, bom dia para o senhor, bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Guilherme, Thalita, toda a equipe aí da Rádio Super. E é um prazer estar com vocês mais uma vez para refletirmos sobre os nossos desafios em Minas e no Brasil. Prazer é nosso, deputado. Vamos começar aqui falando sobre essa polêmica do voto impresso. Foi o grande assunto da semana, a votação na Câmara dos Deputados. E mesmo após essa votação, o presidente continua radicalizando o discurso. Você acha que isso pode, essa radicalização dele, em que pese o fato da Câmara ter enterrado esse assunto do voto impresso, essa radicalização dele pode prejudicar as eleições no ano que vem no Brasil? Duas questões, né, Rodrigo? Primeiro, eu considero que foi muito importante a derrota do voto impresso, né? É uma conquista civilizatória, uma conquista democrática que nós temos hoje no Brasil, né? As eleições apuradas com muita presteza e nunca houve nenhum questionamento, né? Eu dou um testemunho pessoal aqui, viu, Rodrigo? Ainda na minha juventude, na minha querida terra natal, em Bocaiúva, eu participei uma vez como mesário e apurador das eleições no modo antigo, do voto impresso. É uma coisa muito frágil, né? Eu apurei o meu próprio voto, e o voto de pessoas conhecidas, eu conhecia pela letra, né? Ao redor da mesa de apuração ficam dezenas de pessoas, depois você vai ditando os votos para alguém e vai anotando, tudo à base assim, de uma confiança, né? Qualquer anotação equivocada ali, ou de má fé, compromete todo o processo. Então eu penso que foi uma conquista da democracia, né? Nós não retornamos aos tempos do coronelismo, né? Da República Velha, né? Do voto sob comando. Agora, a postura do presidente é realmente muito ruim, na avaliação que eu faço. Primeiro, nós estamos tendo no Brasil um desgoverno. Nós estamos vivendo uma operação de desmonte no nosso país. Ameaças crescentes e, às vezes, mais do que ameaças, agressões à democracia, ao Estado democrático de direito, aos direitos fundamentais, o desmonte do nosso país com a entrega do nosso patrimônio, as privatizações sem nenhum critério, e também o desmonte das políticas públicas sociais, né? Nós estamos vendo a volta assustadora da pobreza, populações, famílias inteiras em situação de rua. O Brasil, infelizmente, retornou ao mapa da fome. 20 milhões de trabalhadoras e trabalhadores desempregados, muitos deles sequer estão mais procurando emprego, totalmente marginalizados. Nós vivemos um quadro social no país muito grave e o presidente permanentemente provocando e ameaçando a democracia, ameaçando não termos eleições no próximo ano. Eu penso que isso é muito grave e é fundamental que as forças democráticas, as pessoas de boa vontade, os partidos políticos, os movimentos sociais, a juventude, as igrejas, escolas, universidades, é fundamental uma grande aliança para preservarmos a democracia no Brasil e recolocarmos o país no caminho do desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento com justiça social, com inclusão, e que considere, além da questão social, considere também esse grande desafio. O atual desgoverno não dá nenhuma atenção, pelo contrário, só agrava, que é a questão ambiental. Nós preservarmos as fontes da vida, as nascentes, a biodiversidade, deputado, para garantirmos também o Brasil para gerações futuras. Deputado, para além dessa questão da discussão da derrota do voto impresso, né, do voto impresso que a gente já tem discutido e que a gente trouxe essa notícia ontem aí com as repercussões do próprio presidente Jair Bolsonaro, a gente falou também sobre o embate do presidente com o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e uma briga e um embate muito direto com discussões que estão cada vez mais acaloradas. Por que, na avaliação do senhor, o presidente Jair Bolsonaro decide nesse momento atacar o presidente do TSE? É o estilo dele. Como ele não governa, como ele não tem nada a apresentar ao povo brasileiro de concreto, de efetivo, de políticas públicas vigorosas, de projeto nacional, como ele não afirma, né, a nossa soberania e não trabalha um projeto nacional para o Brasil,
Então ele vive disso, de provocações. Eu penso que muitas vezes nós, a oposição, mesmo os meios de comunicação e outros setores, às vezes nós entramos nas provocações dele. É disso que ele vive. E está constantemente ocupando a mídia, os meios de comunicação, ocupando as nossas intervenções, as nossas falas. Eu penso que nós temos que fazer a ele uma oposição vigorosa, uma oposição democrática, mais forte, firme. Temos que denunciar os seus desmandos, as ameaças à democracia, o desmonte que ele está fazendo no Brasil, chamar a atenção das pessoas para o aumento assustador da pobreza, da exclusão social, do desemprego, a carestia, questão gravíssima, né? O aumento a cada dia, né? Da comida básica, né? O arroz, do feijão, o aumento assustador da gasolina, né? Então, chamar a atenção para isso, mas também trabalharmos um projeto para o Brasil, né? E não darmos tanta atenção a essas provocações. É o estilo dele. E era também um estilo muito parecido com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump. Eles pertencem à mesma família de políticos que vivem promovendo a discórdia. O presidente da República deve ser, sobretudo, um homem que promove o diálogo, o encontro nacional. Em face, por exemplo, agora da tragédia do Covid e dos grandes desafios que o nosso país enfrenta, o presidente da República deve ser um homem de diálogo, né? Dialogar com todos os governadores, prefeitos, com os partidos políticos, com os movimentos sociais, com as igrejas, universidades, com as entidades representativas de empresários e trabalhadores, deputado, com a juventude. Queria aproveitar, inclusive, que você citou. O Brasil, ele então supre as suas deficiências no gestor público, como presidente desse grande e continental país, com essas provocações permanentes. Eu penso que, às vezes, nós devemos ficar atentos para não respondermos e não alimentarmos isso que é muito ruim, que é a discórdia permanente e os problemas gravíssimos do nosso país, no campo econômico, no campo social, no campo ambiental, no campo cultural, aumentando cada vez mais. Certamente. Deputado, inclusive o senhor falou em tragédia e acho que uma tragédia muito evidente que está batendo a porta dos brasileiros se trata exatamente de voltarmos ao mapa da fome numa situação tão crítica e com a inflação também se agravando. Tendo sido ex-ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eu queria uma avaliação do senhor sobre a estratégia que tem sido adotada pelo governo nesse momento para combater o desemprego e a fome por tabela, porque estão absolutamente conectados. O governo está apostando num Renda Brasil, o governo está apostando em algumas medidas de tentar colocar uma certa empregabilidade em setores da sociedade que não estavam incluídos e que perderam muito com essa pandemia. A avaliação do senhor é de que eles são acertados, são bons, são ruins? Qual é a avaliação que o senhor faz em termos de ser uma política pública adotada pelo governo no curto prazo para resolvermos esse problema ou ao menos amenizá-lo nesse momento? Não há da parte desse desgoverno nenhuma iniciativa concreta. Eu tenho muito orgulho de ter participado, né, de ter no governo do presidente Lula implantado o programa Bolsa Família. Integramos o programa Bolsa Família nos programas do Fome Zero, integramos com as políticas públicas da assistência social, através, sobretudo, dos CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social que nós implantamos pelo Brasil afora. Integramos o programa Bolsa Família com o programa de erradicação do trabalho infantil. Integramos o programa Bolsa Família com as políticas de segurança alimentar, com os restaurantes populares que nós implantamos pelo Brasil afora, alguns, né, 4 ou 5 aqui em Belo Horizonte, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, com os programas da agricultura familiar, que estão sendo também desmontados, especialmente o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que trabalha nas duas pontas. Compra por um preço justo das agricultoras e agricultores familiares, e leva esses produtos para as pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar, vale dizer, as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Trabalhamos com muito rigor para que o programa se estendesse a todo o Brasil. Implantamos, né, o Bolsa Família em todos os municípios do Brasil, garantindo que os recursos chegassem, né, efetivamente às famílias
que estavam dentro dos critérios estabelecidos pelo programa. O que nós estamos vendo hoje é um desmonte. E esse Auxílio Brasil, eu li atentamente a medida provisória, li, reli, estou estudando, é uma farsa. Não apresenta nada, sequer trabalha valores. É um cheque em branco. É uma carta de intenções, não tem nenhuma consistência. E eu me pergunto, por que desmontar um programa exitoso como o Bolsa Família? Por que não aperfeiçoá-lo cada vez mais? Por que não aumentar, sim, os recursos, né, para as famílias beneficiárias, mas mantendo esse programa que está presente em todos os municípios do Brasil, chegando efetivamente, com toda a transparência, às famílias que estejam incluídas dentro dos critérios, dos benefícios do programa? Como eu disse aqui, um programa que interage com outros programas sociais. Eu considero que para nós enfrentarmos e superarmos os grandes desafios sociais no Brasil, a fome, é importante lembrar isso, né? No nosso governo, no grande governo do presidente Lula, quando fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com as políticas que nós implantamos, nós retiramos o Brasil do mapa da fome. E, tragicamente, o Brasil está voltando de novo ao mapa da fome. Então, exatamente por esses retrocessos, um dos instrumentos mais eficazes que nós tivemos para combater o Brasil, dentro dos programas gerais do Fome Zero, foi o Bolsa Família. Eu sempre lembro com muita alegria, com muito orgulho, né, o orgulho nacional, o orgulho brasileiro, em todos os eventos internacionais relacionados com as questões sociais, duas expressões em português, né, duas expressões brasileiras se tornaram universais. As pessoas, os representantes de outros países, sempre se referiam ao programa Fome Zero e ao programa Bolsa Família em português. O Bolsa Família, integrado com o Fome Zero, né, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Por que então desconstituir um programa exitoso, deputado, que contribuiu de forma decisiva para erradicar a fome no Brasil, interagindo? Eu sempre coloco isso também, que para nós construirmos uma sociedade justa no Brasil, como nós queremos, o nosso povo merece, para nós viabilizarmos um projeto nacional brasileiro, onde todas as pessoas, famílias, comunidades do território nacional possam viver com dignidade, é fundamental uma integração das políticas públicas. Cada política pública tem a sua identidade, tem a sua história, mas elas somam no objetivo comum, que é promover a vida, promover o bem comum, promover o desenvolvimento com justiça e inclusão social. Então, por que desconstituir? O Bolsa Família vinha se integrando cada vez mais com outros programas, inclusive com a educação, com a saúde, com a cultura, capacitação profissional, políticas de geração de trabalho, renda. Por que então esse retrocesso? Eu considero realmente o Auxílio Brasil, uma farsa, né? Uma medida provisória que não diz nada, sequer trabalham efetivamente os valores. Eles não sabem até agora de onde virão os recursos. É unicamente para enganar a população brasileira e a boa vontade do nosso povo. Deputado Patrus Ananias, nosso convidado de hoje no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Eu deixo também um grande abraço a vocês todos aí, para o Maico, para o Rodrigo, a Thalita, o Guilherme. Foi um prazer também conversar com vocês. Deixo um abraço também fraterno, afetuoso para os nossos ouvintes, e me coloco sempre à disposição de vocês, sempre for para discutir questões relacionadas com a pobreza, o combate à pobreza, a construção do bem comum, da justiça social. Vocês podem contar comigo, deixa aí o meu agradecimento e meu fraterno abraço.